Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vinícius de Ciências. Eu vou fazer a gravação das questões, da explicação das questões 6, 7 e 8 do roteiro de maio do F2, que muitos alunos têm me mandado pergunta, então eu acho melhor já faço um vídeo explicando para todo mundo. Eu vou tentar depois fazer esse vídeo para todos, tá? Para todas as questões de todos os roteiros. Por enquanto eu estou só me adaptando à ferramenta. Então, vai ser o roteiro de maio, questões 6, 7 e 8. Tá? Antes de explicar exatamente cada questão, eu vou explicar o gráfico que a gente tem que usar para responder essas três questões. Então, se a gente pegar lá o nosso roteiro, você vai ter o seguinte texto e a seguinte imagem. Observe a figura 6, que é essa aqui do gráfico. Ela mostra três cenários. Em vermelho está o número de casos sem distanciamento social, ou seja, todos circulando normalmente. Em roxo está o número de casos com distanciamento social, ou seja, pessoas em casa e circulando somente o necessário. E em azul está o número de casos após as medidas de distanciamento serem suspensas sem o controle da epidemia. Então, estava tudo parado, mas as coisas voltaram a funcionar, só que a epidemia não estava controlada, tá? Eu separei aqui uma explicação para como entender o gráfico. Então, nesse tipo de gráfico, a gente vai estar entendendo duas informações. Uma das informações é essa que está circulada, que é o número de casos reportados. Você lê ali, é um pouco embaçado, mas é o número de casos reportados que está escrito. Então, é o número de pessoas que são diagnosticadas com coronavírus e são reportadas, né, isso é comunicado para o sistema de saúde e entra nas estatísticas, certo? Esse eixo, então essa reta, é o que a gente chama de eixo Y, coloquei um Y em cima, e quanto mais para cima for, maior é o número de casos reportados, certo? Então, quanto mais para cima tiver o pico do gráfico, mais casos reportados esse cenário teve, certo? A outra informação que a gente vai relacionar é a que está deitada ali no gráfico, que é o chamado eixo X, certo? O que está informando o eixo X? É o tempo. São ali, se a gente lê, está escrito meses após o estabelecimento da transmissão. Então, após o tempo, o vírus começar a circular, o tempo foi passando. Então, a gente vai relacionar duas informações. O número de casos com o tempo. E isso vai resultar nos gráficos que a gente está vendo, certo? Então, a gente tem três cenários. Quais são esses três cenários? O primeiro cenário é o que está em vermelho, que é sem medidas de intervenção, ou seja, as coisas funcionando normalmente. O vírus circulando, mas as pessoas sem se distanciar. O que a gente vê? Que ele começa ali mais ou menos entre o mês 2 e o mês 3, que tem a setinha ali, e ele atinge um pico bem alto. Então, quer dizer que vai ter muitas pessoas doentes chegando para serem atendidas pelo sistema de saúde. Então, isso vai dar uma reta bem grande no número de casos. E isso se dá em pouco tempo, né? Se for ver o pico, é o que acontece mais rápido. Então, são muitas pessoas chegando em pouco tempo. Muitas pessoas chegando aos hospitais em pouco tempo, né? O outro cenário que a gente tem é o que está em roxo, que são com medidas de distanciamento, certo? Se a gente olhar aqui, então a gente tem um pico bem menor e um pouco mais afastado, então a gente ganha um pouco de tempo. Qual que é a vantagem disso? Uma das vantagens é, por exemplo, a abertura de leitos, ou a preparação do sistema de saúde, a chegada de insumos, de materiais que os médicos, enfermeiros e toda a equipe vai precisar. A vantagem disso é que você não ultrapassa a capacidade do sistema de saúde. Se você comparar, então, esse pontilhado verde é a capacidade do sistema de saúde, é quantas pessoas podem chegar e vão ser atendidas. Se você olha o que estava em vermelho, que a gente viu agora há pouco, olha quantas pessoas ultrapassam a capacidade do sistema de saúde, essas pessoas infectadas, e não vão ter atendimento. Então, esse é um cenário bem drástico que aconteceu, por exemplo, em países que a gente acompanha pela televisão.
Ok. E tem o último cenário, que é a gente toma as medidas de distanciamento, então, ó, mas depois a gente tira elas. Só que essa medida é retirada prematuramente, ou seja, o vírus ainda está circulando, só que como a gente tomou as medidas, parece que está tudo bem, a gente volta a circular, só que aí o que vai acontecer? Essa é a questão. Se a gente olhar, ó, tem ali a seta, está mostrando que tem um pico, ou seja, isso começa a aparecer um monte de gente no hospital, são poucas ainda, então o pessoal já fala, ó, vamos tomar medidas de contenção. Quem puder trabalhar em casa, vai trabalhar em casa, vamos fazer rodízio, vamos fechar alguns comércios. E aí o que acontece? O número de casos cai. Ele sobe e aí ele cai. Aí parece que está tudo bem. Ah, bom, agora não tem mais ninguém chegando no hospital, está tudo bem, só que o vírus ainda está circulando. O que vai acontecer se todo mundo voltar para sua rotina normal se o vírus ainda estiver circulando? Essa foi a primeira explicação. Eu vou encerrar essa transmissão e no próximo vídeo eu vou explicar exatamente as questões 6, 7 e 8.